Imagina você ter 10 anos de idade e já ter um patrimônio milionário, ser melhor amigo de celebridades como Michael Jackson e, além disso, com essa mesma idade você também é um ator extremamente conhecido nos 4 cantos do mundo. Seus filmes são sucesso de bilheteria, todos sabem seu nome, todos no mundo inteiro reconhecem o seu rosto. E até mais que isso, eles te ovacionam. Para muitas pessoas isso seria um sonho, mas para Macaulay Culkin isso foi um verdadeiro inferno. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Barbosão aqui na área trazendo mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a vida, carreira e polêmicas do ator que fez parte da infância de milhões de pessoas, Macaulay Culkin. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. Macaulay Culkin tinha tudo para hoje ser um dos maiores atores de todos os tempos. Mas é bizarro pensar que o auge da sua carreira durou apenas 4 anos. Imagina se ele tivesse trabalhando durante todo esse tempo. Quantos filmes ele já não teria feito? Quantos prêmios ele já não teria ganhado? Será que Macaulay estaria na mesma prateleira de atores consagrados como Leonardo DiCaprio? No ano de 2025, o ator Kieran Culkin, irmão mais novo de Macaulay, venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme A Verdadeira Dor. Já o seu outro irmão, Rory Culkin, frequentemente atua em alguns filmes de sucesso. Mas a pergunta que fica é: por onde anda o prodígio da família? Macaulay Culkin nasceu no dia 26 de agosto de 1980 em Nova York. Sua mãe era uma telefonista e seu pai um ex-ator da Broadway que trabalhava em uma igreja. A família vivia uma vida bem pobre e morava em um apartamento bem pequeno em Nova York. Macaulay começou no teatro bem cedo, mesmo sem sua vontade, por influência do seu pai. Ele começou atuando em algumas peças off-Broadway, mas não demorou muito para conseguir chamar a atenção devido ao seu talento precoce e sua alta facilidade em decorar textos. Isso acabou chamando a atenção de vários produtores, o que fez com que ele começasse a atuar em alguns pequenos papéis em alguns filmes e séries ainda nos anos 80. Mas foi com apenas 10 anos de idade que sua vida começou a mudar completamente. O roteirista John Hughes chegou a dirigir Macaulay em um filme de comédia chamado Quem Vê Cara Não Vê Coração, do ano de 1989. E ele ficou tão encantado com o talento do ator mirim que chegou a escrever o roteiro de uma história pensando no ator. Do que o pecinha Macaulay Culkin. Quem vê cara não vê coração. Mas mesmo John tendo escrito o roteiro pensando em Macaulay, ele decidiu fazer um teste com mais de 100 atores mirins. Mas não adiantou muito. O carisma e talento de Macaulay falaram mais alto e ele acabou sendo selecionado. Então foi assim que no ano de 1990 foi lançado o clássico filme Esqueceram de Mim, dirigido por Chris Columbus. O filme conta a história de Kevin McAllister, um menino de 8 anos que acaba sendo esquecido sozinho em casa por engano enquanto a sua família viaja no Natal. Nesse filme, Kevin realiza o sonho de toda criança: ficar sozinho em casa, sem leis, sem regras, podendo fazer tudo o que ele quiser. Mas em contrapartida disso, ele tem que proteger a sua casa da invasão de 2 assaltantes extremamente atrapalhados. Eu lembro que quando eu era criança e assistia esse filme, eu morria de vontade de algum bandido invadir minha casa só para eu poder sentar a porrada neles igual o Kevin fazia no filme. O filme se tornou a maior bilheteria daquele ano, arrecadando 470 milhões de dólares e fez com que Macaulay Culkin da noite para o dia se tornasse a criança mais conhecida do mundo. A atuação lhe rendeu uma indicação no Globo de Ouro e também um cachê de 110 mil dólares, fazendo ele se tornar assim o ator mirim mais bem pago do mundo.
Seu rosto estava estampado em todas as revistas, deu entrevista em todos os programas e mudou a vida de toda a sua família. Mas foi naquele mesmo ano que nascia uma grande e polêmica amizade. Com o sucesso meteórico do ator mirim, Michael Jackson se identificou com a rápida ascensão de Macaulay. Logo, ele ligou para o ator para dar alguns conselhos sobre a fama e rapidamente os dois se tornaram grandes amigos. Macaulay participou das gravações do clipe da música Black or White. Os dois estavam sempre presentes em eventos e festas, e Macaulay frequentava constantemente o rancho / parque de diversões privados de Michael, intitulado Neverland. Na época, o público ficou bastante incomodado com essa amizade. Como que um homem formado de 32 anos era melhor amigo de um garoto de 10? Apesar da polêmica, Macaulay sempre afirmou que Michael nunca fez nenhum tipo de mal contra ele nem a nenhuma criança. Inclusive, ele chegou a depor a favor de Michael no tribunal de 2005. O ator afirma que a relação dos dois era apenas de uma amizade muito grande e que Michael servia como uma espécie de conselheiro de Culkin e que os dois apenas se identificavam com as mesmas vivências da fama. Seguindo a carreira de Macaulay, ele continuou atuando em muitos sucessos naquela época, como o filme Meu Primeiro Amor, de 1991, onde o seu personagem acaba morrendo sendo picado por abelhas, fazendo assim o primeiro trauma de várias crianças ao redor do mundo. Já em 1992, nós tivemos o filme Esqueceram de Mim 2, que é tão bom quanto o primeiro. O Anjo Malvado, de 1993, onde ele interpreta a criança psicopata Henry Evans. E no ano de 1994, tivemos o seu grande e último sucesso, Riquinho. No filme, ele interpretava o menino mais rico do mundo. E eu lembro que quando eu era criança, eu tinha inveja do menino do filme, porque ele tinha um McDonald's dentro da casa dele. Mas mesmo com o sucesso do filme, naquele mesmo ano, Macaulay chocou o mundo, anunciando a sua aposentadoria apenas com 14 anos de idade. Mas por que ele fez isso? Por que abandonar a sua carreira no auge do sucesso tão novo? E o problema disso tudo tinha nome e sobrenome: Kit Culkin, o pai de Macaulay. Kit era um ex-ator frustrado que nunca havia conseguido decolar na atuação. Ele era descrito como um homem frio e totalmente abusivo com seus filhos. Quando Macaulay nasceu, Kit viu em seu filho não só uma maneira de empurrá-lo seus sonhos frustrados, mas sim uma mina de ouro. Macaulay afirma que sofria abusos físicos e psicológicos vindos de seu pai, e que antes da fama, ele era até obrigado a procurar por dinheiros perdidos embaixo de bancos de teatro para ajudar nas despesas da casa. Com o sucesso de Macaulay, Kit se tornou o empresário e o gestor de dinheiro do ator. Ele roubava e escondia os ganhos de Macaulay e sempre obrigava o ator a estar cada vez em mais projetos e sempre brigava com ele quando o ator pedia por uma pausa. Macaulay apenas queria viver uma vida normal, uma vida comum de criança. E quanto mais Macaulay ganhava dinheiro e sucesso, mais ele perdia sua saúde mental e a sua infância. Cansado dos abusos vindos de seu pai e da exaustão dos sets de filmagem, aos 14 anos Macaulay anunciou sua aposentadoria e entrou numa briga na justiça para pedir a emancipação de seus pais. Após conseguir a sua emancipação, Macaulay cortou totalmente o contato com seus pais, saiu dos holofotes, pegou a sua grana e foi viver a vida que lhe foi tomada.
Nos anos seguintes, Macaulay continuou vivendo sua vida longe dos holofotes. Ele até chegou a ficar casado por um tempo com uma garota. Mas algumas atitudes do ator começaram a assustar um pouco os fãs. No ano de 2004, o ator foi preso no estado de Oklahoma por porte ilegal de maconha, alprazolam e clonazepam, o que acabou chamando uma certa atenção e preocupação do ator estar passando por problemas de vícios. No ano de 2012, o ator chegou a assustar ainda mais ao ser flagrado em fotos com uma aparência totalmente mudada. Ele estava totalmente magro, com uma aparência depressiva, parecendo até que estava vivendo em situação de rua. Blogs na época até chegaram a soltar rumores de que o ator poderia estar viciado em heroína, mas todos esses rumores foram desmentidos anos depois pelo ator, que até afirmou que já teve alguns problemas de vício em drogas, mas que ele nunca havia ingerido ou consumido nenhuma daquelas substâncias relatadas. Mas apesar dos rumores serem verdadeiros ou não, era triste pensar que um cara que tinha tudo para ser um dos atores mais importantes de todos estava passando por aquela situação. O ator continuou um tempo sumido dos holofotes, não chamando muita atenção. Ele até chegou a fazer umas pontinhas em alguns trabalhos e outros, mas foi no ano de 2025 que ele surpreendeu voltando a interpretar o personagem que lhe deixou famoso, Kevin McAllister, na campanha publicitária Em Casa Mas Não Sozinho, em comemoração aos 35 anos do filme Esqueceram de Mim. Na campanha, Macaulay interpreta a versão mais velha de Kevin, onde ele cuida da sua mãe que já está idosa. A campanha foi um certo alívio para os fãs que viram uma versão melhor, mais saudável, mais revigorada do ator, e também um deleite para a nostalgia. Após isso, ele voltou a atuar em algumas séries e filmes e até chegou a apresentar uma das premiações no Globo de Ouro de 2026. Atualmente, Macaulay tem 45 anos de idade. Ele se casou com a atriz Brenda Song, famosa por interpretar a personagem London na série Zack Code, clássica do Disney Channel. Os dois têm 2 filhos e são muito felizes. Após sua emancipação em 1994, Macaulay nunca mais conversou ou ouviu falar de seu pai, e diz que não quer ter mais nenhum tipo de contato com ele, por ele ser um homem muito mau. Atualmente, Kit Culkin tem 81 anos e vive uma vida reclusa. Ele teve um AVC no ano de 2014. Kit não tem nenhum tipo de contato com nenhum de seus 6 filhos. Talvez o sucesso pode ter destruído a infância de Macaulay, mas por outro lado, ele o transformou em uma criança atemporal. Uma criança que vai estar presente em várias gerações. Nossos filhos, nossos netos e os netos dos nossos netos sempre vão poder assistir e se divertir com as aventuras de Kevin, Riquinho e os diversos outros personagens de Macaulay. Mas em meio a isso sempre fica a pergunta: qual o verdadeiro preço do sucesso?